Oi, as perguntas do Alan Turing, eu acho que é assim que se pronuncia. Um pouco tarde, mas pelo menos tô fazendo. Esses dois primeiros temas que eu escolhi, Ombro Amigo e Respeito às Diferenças, foi porque eu acho que eu tenho mais afinidade com esse assunto, são coisas que eu tenho em mim, eu acho, e ficaria mais fácil pra eu falar sobre. O outro que é determinação, eu acho que é uma coisa que eu não tenho muito em mim, é uma coisa que eu desconheço. Bom, para os dois primeiros temas, eu escolhi esses emojis, porque como eu disse antes, eu já tenho uma afinidade para falar sobre o assunto, eu consigo manter uma conversa falando disso, porque é uma coisa que eu tenho em mim, então eu acho super fácil e legal. Para determinação, eu escolhi esses emojis porque se for falar desse um assunto, me traz um sentimento meio ruim, porque é uma coisa que eu não tenho em mim, é uma coisa que eu fico me cobrando e não consigo ter. E eu fico meio chateada, então eu não gosto de falar sobre. Para Ombro Amigo, eu tenho várias experiências que eu tive com as minhas duas melhores amigas. Uma, inclusive, que vocês conhecem muito bem, que é a Estela. E dentre essas experiências que testaram a nossa amizade, testaram a mim, testaram a elas, então eu acho que a gente sempre se saiu muito bem, porque no final das contas sempre dava tudo certo, a gente conseguia se resolver e no final tudo ficava bem. Respeito às diferenças é uma coisa que eu não tenho dúvidas e também acho que não tenho experiências, não tô lembrada. Eu acho que é o básico que um ser humano pode ter, né? Respeitar as diferenças de qualquer um. Minhas experiências com determinação, eu acho que são aquelas que eu não tenho determinação para fazer algumas atividades, ou para determinação para às vezes cuidar de mim, ou ir atrás de algo que eu quero muito. Muitas vezes eu não tenho determinação com isso. Eu acho que conta como experiência, não é? Ou tipo, falta de experiência. Alguma coisa tem que ter. E dúvidas. Bom, dúvidas eu acho que eu não tenho nenhuma. Respeito às diferenças já foi um assunto que eu trouxe para minha família, porque é uma coisa que eu prezo bastante. Então eu queria levar a minha opinião até eles e saber a opinião deles para conversar sobre. E foi super de boa, né? Ombro Amigo foi sentimentos compartilhados com as minhas amigas. Eu não tenho muita coisa que falar sobre isso. Determinação, eu nunca gostei muito de falar sobre. E se era pra falar sobre, eu falava bem pouco. Pelo menos se fosse sobre minha determinação, porque é um assunto que eu não me sinto muito confortável. Então, eu tento não falar sobre. Eu não mudei nenhum emoji porque eu não sentia necessidade, porque não alterou nenhum sentimento meu sobre os temas. E é isso. Bom, eu concordo com o posicionamento do Alan sobre respeitar as diferenças. No caso, ele usou o exemplo, eles estavam ali no contexto de falar de máquinas, né? O que se adequa muito bem para pessoas. Mas eu não concordo com a fala que o amigo do Alan teve sobre ele ter que esconder da mulher a sexualidade dele, o que ele sentia, porque na época era a coisa mais segura a se fazer, né? Porque era proibido. Só que parecia que o Alan queria desabafar, né? Falar o que ele realmente sentia e esconder aquilo, eu acho que não seria a forma mais saudável de se fazer. Eu concordo muito sobre a determinação que o Alan teve sobre querer fazer as máquinas dele. Ele foi atrás, ele não aceitou um não como resposta. Eu ia querer muito essa determinação pra mim. Tô trabalhando nisso, tá bom? Não é só essa tristeza que vocês estão ouvindo, eu tô trabalhando essa determinação em mim. E é isso. Eu espero que você que esteja vendo esse vídeo tenha gostado e também queria pedir desculpa pela demora de entregar a atividade.